Olá, tudo bem? Quero te convidar para juntos avançarmos um pouco mais aqui na leitura e na reflexão da carta aos Romanos. Eu quero aqui, ainda no capítulo 1, na sequência, ler o versículo 14 e 15, no qual diz assim: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. É importante, né, que Paulo ele utiliza aqui a palavra devedor. Eu sou devedor. Parece que isso não é compatível com a realidade de hoje, né? Esse individualismo que as pessoas vivem, no qual elas se preocupam somente com a sua salvação individual, com a sua posição diante de Deus, com as bênçãos que ela recebe de Deus. Mas Paulo mostra que nesse trecho a consciência do cristão em relação ao reino. Paulo entendia que ele era um pecador, não digno do evangelho. Paulo era o pior dos pecadores, porque ele entendia que ele perseguiu a igreja de Jesus e que ele não tinha méritos nenhum para ser salvo. Que ele, por longo tempo da sua vida, confiou nas obras, nas práticas do judaísmo para a sua salvação. E ao ser alcançado pelo evangelho, ele entendeu que todo o seu esforço, toda a sua dedicação era insuficiente para ser justificado diante de Deus. E que somente através do sacrifício de Jesus, no qual ele teria fé na obra de Cristo, ele poderia ser justificado e alcançado. O evangelho entra no coração de Paulo e Paulo reconhece isso como uma obra da graça, uma obra de Deus que o elegeu, que o escolheu ainda no ventre da sua mãe. E Paulo, ao ser agraciado pela mensagem do evangelho, pela revelação da salvação, ele entende a sua responsabilidade. Ele entende que ele não era merecedor dessa graça, mas ele recebe essa graça, e essa graça agora gera nele uma responsabilidade, a responsabilidade com os perdidos. Então ele mostra aqui nesse trecho no qual ele descreve aos irmãos que residiam em Roma, que ele se sentia devedor de todos, né? Ele fala de tanto do judeu, né, por ser ali o seu povo, como também os gentios que não eram judeus, tanto os estrangeiros, tantos os sábios, aqueles que são instruídos no conhecimento, como também aos ignorantes, aos pouco letrados. Paulo entendia dessa forma que não havia limites, que não havia um povo exclusivo a qual deveria ser alcançado, mas que todos deveriam ser alcançados, que ele era devedor de todos. Olha que interessante essa consciência que Paulo tinha. Paulo reconhecia que ele era devedor, que ele tinha recebido tanta graça e que não era justo ele guardar toda essa graça, toda essa verdade, toda essa revelação, toda essa verdade que ele tinha aprendido do evangelho somente para ele, somente para o seu aleito espiritual. Não, Paulo sabia que ele precisava repartilhar, compartilhar, repartir essa verdade. Isso é a consciência que o cristão deve ter, a consciência de que o nosso conhecimento, aquilo que nós vamos aprendendo, não é para simplesmente satisfazer as nossas necessidades, mas é que para também, além de edificar a nossa vida, porque precisamos ser alimentados por essa verdade, sermos transformados por essa verdade, devemos compartilhar às pessoas. E na sequência, Paulo fala aqui, e eu estou pronto, né, a anunciar o evangelho. Então, não é somente ter uma consciência, não é somente reconhecer que precisa, mas é também se disponibilizar, agir, ter uma atitude em prol daquilo que é a verdade. Então, nesse trecho, Paulo nos traz essa reflexão
sobre a consciência e a atitude que o verdadeiro cristão deve ter com o mundo.